11. Da Maia no fulcro de tudo. Existe uma ordem para a vida no fulcro. O despertar chega com o amanhecer, já que é o que da Maia sempre fez lá na fazenda, isso é fácil para ela. Para os outros grãos, e é isso o que ela é agora, uma partícula sem importância pronta para ser polida e transformada em algo útil, ou pelo menos para ajudar a lapidar outras melhores, o despertar chega quando um dos instrutores entra no dormitório e toca um sino terrivelmente barulhento, o que faz todos se encolherem, mesmo se já estiverem acordados. Todos gemem, inclusive da Maia. Ela gosta disso. Faz com que se sinta parte de alguma coisa. Eles se levantam e arrumam a cama, dobrando o lençol de cima ao estilo militar. Depois, arrastando os pés, entram nos chuveiros, que são brancos com iluminação elétrica e azulejos brilhantes e tem cheiro de produto de limpeza de ervas, pois o fulcro contrata costas fortes e pessoas sem comum das favelas de Yumenes para vir limpá-los. Por esses e outros motivos, os banhos são maravilhosos. Ela nunca pôde usar água quente todos os dias dessa forma, toneladas de água caindo de buracos no teto como a chuva mais perfeita de todos os tempos. Ela tenta não deixar isso claro, porque alguns dos outros grãos são equatoriais e dariam risada dela, a caipira impressionada com a novidade que é ter limpeza fácil e confortável. Mas, bem, é o que ela é. Depois disso, os grãos escovam os dentes e voltam ao dormitório para se vestirem e se arrumarem. Seus uniformes são calças de um tecido cinza e duro e túnicas com bordado preto, tanto para as meninas quanto para os meninos. As crianças cujos cabelos são compridos e cacheados ou que são finos o bastante para serem penteados e puxados para trás devem fazer isso, crianças cujos cabelos são de cinzas sopradas ou crespo ou curto devem garantir que o cabelo esteja bem penteado. Em seguida, os grãos ficam de pé em frente às suas camas, esperando enquanto os instrutores entram e passam pelas fileiras para inspecionar. Querem assegurar-se de que os grãos estão realmente limpos. Os instrutores verificam as camas também para verificar se ninguém fez xixi nelas ou fez o serviço mal feito de dobrar os cantos. Os grãos que não estão limpos são mandados de volta para tomar outro banho, desta vez gelado, com o instrutor parado ali, observando para garantir que seja feito da maneira correta. Da Maia se assegura de que nunca terá que fazer isso, porque não parece nem um pouco divertido. Os grãos que não se vestiram e não arrumaram a cama direito são mandados para a disciplina, onde recebem os castigos apropriados à infração. Um cabelo despenteado é cortado bem curto, reincidentes têm as cabeças raspadas. Os que não escovam os dentes têm a boca lavada com sabão. Não se vestir bem é corrigido com 5 varadás nas nádegas ou nas costas nuas, não arrumar a cama direito, com 10. As varadás não arrebentam a pele, os instrutores são treinados para bater apenas o suficiente, mas deixam vergões, que provavelmente têm o propósito de friccionar sob o tecido duro dos uniformes. Vocês representam todos nós, os instrutores dizem, se qualquer grão ousa protestar contra esse tratamento. Quando estão sujos, todos os orogenes estão sujos. Quando são preguiçosos, todos somos preguiçosos. Machucamos vocês para que não prejudiquem o restante de nós. No passado, da Maia teria protestado contra a injustiça de tais julgamentos. As crianças do fulcro são todas diferentes, diferentes idades, diferentes cores, diferentes formas. Algumas falam Sanzimate com diferentes sotaques, tendo se originado de diferentes partes do mundo. Uma menina tem dentes afiados porque é de costume da sua raça afia luz. Outro menino não tem pênis, embora ele enfie uma meia na cueca depois de cada banho. Outra menina quase nunca teve refeições regularmente e devora todas elas como se ainda estivesse passando fome. O instrutor está sempre achando alimentos escondidos na sua cama ou em torno dela. Eles a fazem comer a comida, toda a comida, na frente deles, mesmo que isso a deixe com náusea. Não dá para esperar semelhanças em meio a tanta diferença, e não faz sentido para da Maia ser julgada pelo comportamento de crianças que não têm nada em comum com ela exceto a maldical da orogenia. Mas da Maia entende agora que o mundo não é justo. Eles são orogenes, os misalens do mundo, nasceram amaldiçoados e terríveis. Isso é o que é necessário para torná-los seguros. De qualquer forma, se ela fizer o que deve fazer, nada de inesperado acontecerá. Sua cama está sempre perfeita, seus dentes, limpos e brancos. Quando ela começa a se esquecer do que importa, olha para a mão direita, na qual sente pontadas às vezes quando faz frio, embora os ossos tenham sarado em algumas semanas. A menina se lembra da dor e da lição que ela trouxe. Depois da inspeção vem o café da manhã, só um pouco de fruta e um pedaço de salsicha ao estilo Sanzed, que eles pegam no saguão do dormitório e comem no caminho. Andam em pequenos grupos para aulas nas várias quadras do fulcro que os grãos mais velhos chamam de tormentos, embora não seja assim que devam ser chamados. Há muitas coisas que os grãos dizem uns aos outros que não podem jamais dizer aos adultos. Os adultos sabem, mas fingem não saber. O mundo não é justo, e por vezes não faz sentido. No primeiro tormento, que é coberto, eles passam as primeiras horas do dia em uma cadeira com uma lousa de ardósia e com uma aula dada por um dos instrutores do fulcro. Às vezes há provas orais, com os grãos sendo crivados de perguntas um a um até alguém errar. O grão que erra tem que limpar as lousas de ardósia. Assim eles aprendem a trabalhar com calma sob pressão. Qual era o nome do primeiro imperador do velho Sanzi?
Um tremor em Hertha emite ondas primárias às 6h35 da manhã e 7 segundos e ondas vibracionais às 6h37 da manhã e 27 segundos. Qual é o tempo de atraso? Essa pergunta se torna mais complexa se é feita para grãos mais velhos, entrando em logaritmos e funções. O saber das pedras adverte: observe o centro do círculo. Onde está a falácia nesta declaração? Essa é a pergunta que cabe a Damaia um dia, então ela se levanta para responder. A declaração explica como se pode estimar a localização de um orogene por meio de um mapa, diz ela. E incorreta, simplista demais, porque a zona de destruição de um orogene não é circular, é espiralada. Por isso, muitas pessoas não entendem que a zona de efeito se estende para cima e para baixo, e também pode ser deformada de outras maneiras tridimensionais por um orogene habilidoso. O instrutor Marcazzi faz um gesto de aprovação com a cabeça referente à explicação, o que deixa Damaia orgulhosa. Ela gosta de estar certa. Marcazzi continua. E já que o saber das pedras seria mais difícil de lembrar se estivesse cheio de expressões como: observe o fulcro invertido de uma espiral cônica, temos centros e círculos. A exatidão é sacrificada em nome de uma poética melhor. Isso faz a turma rir. Não é tão engraçado assim, mas há muita tensão nervosa em dias de teste. Depois das aulas, segue-se o almoço na grande quadra ao ar livre reservada para esse propósito. Essa quadra tem um teto de faixas de lona encerada sobre ripas, que podem ser fechadas em dias de chuva, embora Yumenes, que está bem no interior, raras vezes tenha desses dias. Então, os grãos geralmente se sentam em mesas compridas com bancos sob um céu azul brilhante enquanto dão risadinhas e chutam uns aos outros e trocam insultos. Há bastante comida para compensar o café da manhã leve, tudo variado e delicioso e substancial, embora boa parte seja de terras distantes, e Damaia não saiba como se chamam algumas delas. De qualquer forma, ela come sua parte. Minha querida lhe ensinou a nunca desperdiçar comida. Esse é o momento favorito do dia para Damaia, embora ela seja um dos grãos que se sentam sozinhos em uma mesa vazia. Muitas das outras crianças fazem isso, ela notou, crianças demais para considerar todos como aqueles que não conseguiram fazer amigos. Os outros têm uma expressão que ela está aprendendo rapidamente a reconhecer, certa furtividade de movimento, uma hesitação, uma tensão nos olhos e na linha do maxilar. Alguns deles guardam as marcas de suas antigas vidas de um modo mais óbvio. Há um menino costeiro do oeste de cabelo cinzento que não tem a parte de um braço do cotovelo para baixo, embora seja hábil o suficiente para se virar sem ele. Uma menina Sanzed, talvez 5 anos mais velha, tem os sinais sinuosos de velhas cicatrizes de queimadura de cima a baixo em um lado do rosto. E então há outro grão ainda mais novo que Damaia, cuja mão esquerda está em uma atadura especial de couro como uma luva sem dedos que se fecha no punho. Damaia reconhece essa atadura porque ela mesma a usou enquanto sua mão sarava durante suas primeiras semanas no fulcro. Eles não olham muito um para o outro, ela e esses outros que se sentam sozinhos. Após o almoço, os grãos passam pelo Jardim do Anel em longas e silenciosas filas supervisionadas pelos instrutores para que eles não falem com os orogenes adultos nem olhem para eles de maneira muito óbvia. Damaia olha, claro, porque eles devem olhar. É importante que vejam o que os espera quando começarem a conquistar anéis. O jardim é uma maravilha, adultos e velhos de todas as constituições físicas, todos saudáveis e bonitos, confiantes, o que os torna bonitos. Todos são completamente ameaçadores em seus uniformes pretos e botas engraxadas. Seus dedos cheios de anéis tremulam e brilham conforme gesticulam livremente ou viram as páginas de um livro que eles não têm que ler ou afastam de trás da orelha de um amante um cacho de cabelo. O que Damaia vê neles é algo que não entende a princípio, embora ela o queira com um desespero que a surpreende e perturba. Conforme essas primeiras semanas se transformam em meses, e ela se familiariza com a rotina, começa a entender o que é que os orogenes mais velhos demonstram: controle. Eles dominaram seu poder. Nenhum orogene com anéis congelaria o pátio só porque levou um empurrão de um garoto. Nenhum desses sagazes profissionais vestidos de preto esboçaria nenhuma reação sequer nem quanto a um terremoto forte nem quanto a uma rejeição da família. Eles sabem o que são e aceitaram tudo o que isso significa, e não têm medo de nada, nem dos quietos, nem de si mesmos, nem do velho terra. Se, para alcançar isso, Damaia tiver que suportar alguns ossos quebrados ou alguns anos em um lugar onde ninguém a ama e nem ao menos gosta dela, esse é um preço pequeno a pagar. Por isso, ela se esforça no treino da tarde de orogenia aplicada. Nos tormentos de prática, que se situam dentro do anel mais recôndito do complexo do fulcro, Damaia está em uma fila com outros grãos com nível semelhante de experiência. Ali, sob o olhar atento de um instrutor, ela aprende como visualizar e respirar, e a estender sua consciência sobre a Terra sempre que quiser, e não apenas como reação aos movimentos dela ou à sua própria agitação. Ela aprende a controlar sua agitação e todas as outras emoções que podem induzir o poder dentro dela a reagir a uma ameaça que não existe. Os grãos não têm um bom controle nessa fase, por isso nenhum deles tem permissão para mover nada de fato.
Os instrutores sabem distinguir, de algum modo, quando eles estão prestes a fazer isso, e porque os instrutores todos têm anéis, podem trespassar a espiral que qualquer criança esteja criando de um modo que Damaya ainda não entende, aplicando um rápido tapa atordoante de ar gelado como aviso. É um lembrete da importância da lição, e também da credibilidade a um boato que os grãos mais velhos cochicharam no escuro depois que as luzes se apagaram. Se você cometer muitos erros nas aulas, os instrutores te congelam. Vão se passar muitos anos antes que Damaya entenda que, quando os instrutores matam um aluno que comete muitos erros, não é com o intuito de que seja uma incitação, mas sim uma misericórdia. Depois de orogenia aplicada vem o jantar e a hora livre, um momento em que podem fazer o que quiserem, permitido em consideração à juventude deles. Os grãos mais novos costumam ir dormir cedo, exaustos pelo esforço de aprender a controlar músculos invisíveis e semivoluntários. As crianças mais velhas têm uma resistência maior e mais energia, então há risadas e brincadeiras pelos beliches do dormitório durante algum tempo, até os instrutores declararem que as luzes serão apagadas. No dia seguinte, começa tudo de novo. Assim se passam 6 meses. Um dos grãos mais velhos vem até Damaya durante o almoço. O garoto é alto e equatorial, embora não pareça puramente Sanzed. Seu cabelo tem a textura de cinzas sopradas, mas é de um tom loiro remanso. Tem os ombros largos e está desenvolvendo a corpulência dos costas fortes, o que a deixa ressabiada de imediato. Ela ainda vê Zabi em toda parte. No entanto, o garoto sorri, e não há ameaça no jeito dele quando para ao lado da pequena mesa que ela ocupa sozinha. Posso me sentar? Ela dá de ombros, pois não quer que ele se sente, mas está curiosa mesmo sem querer. Ele coloca a bandeja na mesa e se senta. Meu nome é Arquette. Esse não é o seu nome, retruca ela, e o sorriso dele perde um pouco de força. É o nome que meus pais me deram, responde ele em um tom mais sério, e é o nome que pretendo manter até encontrarem uma maneira de tirá-lo de mim. O que nunca vão fazer porque, você sabe, é um nome. Mas, se preferir, oficialmente me chamo Mashishi Bero. O grau de mais alta qualidade do mineral água marinha, usado quase que exclusivamente para a arte. E adequado para ele, é um garoto bonito apesar de sua óbvia herança ártica ou antártica, ela não se importa, mas os equatoriais sim, e isso o torna perigoso do jeito afiado que garotos grandes e bonitos sempre foram. Ela decide chamá-lo de Mashishi Bero por causa disso. O que você quer? Uau, você está mesmo trabalhando a sua popularidade. Mashishi Bero começa a comer, colocando os cotovelos na mesa enquanto come. Mas primeiro ele verifica para garantir que não há instrutores por perto para repreendê-lo pela falta de modos. Você sabe como as coisas deveriam funcionar, certo? O cara bonito e popular de repente mostra interesse na garota tímida do interior. Todos a odeiam por isso, mas ela começa a ganhar confiança em si mesma. Então, o cara atrai e ela se arrepende. É horrível, mas depois ela se encontra, percebe que não precisa dele, e talvez aconteça outra coisa. Ele agita os dedos no ar, e, enfim, ela se transforma na menina mais bonita que já se viu porque gosta de si mesma. Mas não vai funcionar se você não gaguejar e corar e fingir que não gosta de mim. Ela fica totalmente confusa com essa salada de palavras dele. Isso a irrita tanto que ela diz: eu não gosto de você. Ai, ele faz uma mímica, como se estivesse levando uma facada no coração. Mesmo sem querer, as palhaçadas dele fazem Damaya relaxar um pouco. Isso, por sua vez, o faz sorrir. Ah, melhor assim, o que, você não lê livros? Ou não havia sabedoristas no buraco latimediano de onde você veio? Ela não lê livros porque não é muito boa em leitura ainda. Seus pais lhe ensinaram o suficiente para se virar, e os instrutores lhe passaram um programa semanal de leitura extra para melhorar suas habilidades nessa área. Mas ela não vai admitir isso. Claro que tínhamos sabedoristas. Eles nos ensinavam o saber das pedras e nos diziam como nos preparar. Arg, vocês tinham sabedoristas de verdade. O garoto chacoalha a cabeça. Onde eu fui criado, ninguém dava ouvidos a eles, a não ser professores de creche e os geomestas mais chatos. Em vez disso, o que todos gostavam eram os sabedoristas populares, sabe, do tipo que se apresenta em anfiteatros e bares. As histórias que eles contam não ensinam nada. São só engraçadas. Damaya nunca ouviu falar disso, mas talvez seja algum modismo equatorial que nunca chegou às latimedianas do norte. Mas os sabedoristas falam do saber das pedras. Essa é a ideia. Se essas pessoas nem ao menos fazem isso, não deveriam ser chamadas. Eu não sei, de alguma outra coisa. Talvez. Ele encolhe os ombros e estende o braço para roubar um pedaço de queijo do prato dela. Ela fica tão confusa com o negócio dos sabedoristas populares que não protesta. Os verdadeiros sabedoristas vêm reclamando deles para a liderança iomenescense, mas isso é tudo que eu sei sobre o assunto. Eles me trouxeram para cá 2 anos atrás, e não ouvi falar mais nada desde então. Ele suspira. Mas espero que os sabedoristas populares não vão embora. Eu gosto deles, mesmo que suas histórias sejam um pouco bobas e previsíveis. Claro que elas se passam em creches de verdade, não em lugares como este. Ele retorce os cantos dos lábios ao olhar ao redor deles em leve reprovação.
Damaya sabe muito bem o que ele quer dizer, mas quer saber se ele vai falar. Lugares como este? Ele volta sua atenção para ela, olhando-a de lado. Mostrando os dentes em um sorriso que provavelmente encanta mais as pessoas do que as assusta, ele diz: "Ah, você sabe, lugares lindos, maravilhosos, perfeitos, cheios de amor e de luz." Damaya ri, depois fecha a boca. E então não sabe ao certo por que fez essas duas coisas. O garoto volta a comer com gosto. Também demorei um pouco para rir depois que cheguei aqui. Ela gosta um pouco dele depois dessa afirmação. Ele não quer nada, ela percebe depois de um tempo. Conversa de modo superficial e come a comida dela, o que não é nenhum problema, já que ela já estava acabando mesmo. Ele não parece se importar quando ela o chama de machixe Bero. Ela ainda não confia nele, mas ele parece querer apenas alguém para conversar. O que ela consegue entender. Por fim, ele se levanta e agradece a ela, por essa conversa cintilante, que foi quase que inteiramente unilateral da parte dele, e então parte para se reunir com os seus amigos. Ela tira isso da cabeça e segue com o seu dia. Porém, no dia seguinte, alguma coisa muda. Começa naquela manhã no banheiro, quando alguém esbarra nela com força suficiente para fazê-la deixar cair a toalha de rosto. Quando ela olha ao redor, nenhum dos meninos ou meninas que estão compartilhando o banheiro com ela olham em sua direção nem se desculpam. Ela atribui o ocorrido a um acidente. Quando ela sai do banheiro, entretanto, alguém roubou seus sapatos. Os calçados estavam com suas roupas, que ela havia preparado antes do banho e colocado em cima da cama para acelerar o processo de se vestir. Ela sempre faz isso, toda manhã. Agora eles sumiram. Ela os procura metodicamente, tentando garantir que não os esqueceu em algum lugar, apesar de saber que não esqueceu. E quando olha para os outros grãos, que estão cuidadosamente evitando olhar para ela enquanto os instrutores anunciam a inspeção e ela não pode fazer nada exceto ficar ali de pé com seu uniforme impecável e seus pés descalços, ela sabe o que está acontecendo. Ela é reprovada na inspeção e punida com uma esfrega que deixa as solas dos seus pés em carne viva e ardendo pelo resto do dia dentro dos novos sapatos que lhe deram. Isso é apenas o começo. Naquela noite, no jantar, alguém coloca alguma coisa no suco que entregam a ela junto com a refeição. Grãos que apresentam maus modos à mesa devem cumprir tarefas na cozinha, o que significa que eles têm acesso à comida de todos. Ela se esquece disso e não pensa no gosto estranho do suco até que fica difícil se concentrar e sua cabeça começa a doer. Mesmo nesse momento, ela não sabe ao certo o que está acontecendo quando tropeça e cambaleia no caminho de volta ao dormitório. Um dos instrutores a puxa de lado, franzindo a testa para a sua falta de coordenação, e cheira seu hálito. "Quanto você bebeu?" pergunta o homem. Damaya franze as sobrancelhas, confusa de início porque só bebeu um copo de suco de tamanho normal. O motivo, leva um pouco de tempo para ela entender, é que está bêbada, alguém colocou álcool em seu suco. Orogenes não devem beber, nunca. O poder de mover montanhas mais a embriaguez é igual a um desastre iminente. O instrutor que parou Damaya é Galena, um dos 4 anéis mais jovens, que dá os exercícios de orogenia da tarde. Ele é impiedoso no tormento, mas, por alguma razão, sente pena dela agora. Galena a tira da fila e a leva para seu aposento, que felizmente fica perto. Lá, ele coloca Damaya no sofá e manda que ela durma para curar a bebedeira. De manhã, quando Damaya bebe água e faz uma careta ao sentir um gosto horrível na boca, Galena faz com que ela se sente e diz: "Você precisa resolver isso agora. Se algum dos senhores tivesse pegado você." Ele chacoalha a cabeça. É uma infração tão grave que não há como suportar o castigo. Seria terrível, e isso é tudo que qualquer um deles precisa entender. Não importa porque os outros grãos decidiram persegui-la. A única coisa que importa é que estão fazendo isso e que não são brincadeiras inofensivas. Estão tentando fazer com que ela acabe sendo congelada. Galena está certo, Damaya precisa resolver isso. Agora. Ela decide que precisa de um aliado. A outra menina entre os solitários em quem ela reparou. Todos reparam nessa garota, há algo de errado com ela. Sua orogenia é uma coisa precária e confinada, uma adaga constantemente preparada para precipitar-se na terra, e o treinamento apenas deixou as coisas piores, porque agora a faca está mais afiada. Isso não deveria acontecer. Selo é o nome dela, e ela ainda não ganhou ou recebeu um nome orogene, mas os outros grãos a chamam de colapso para ser engraçado, e esse é o nome que pegou. Ela até responde por esse nome, já que não consegue fazer com que parem de usá-lo. Todos já estão comentando que ela não vai conseguir, o que significa que ela é perfeita. Damaya se aproxima de colapso no café da manhã do dia seguinte. Ela só toma água agora, que pegou em uma fonte ali perto. Ela precisa comer a comida que servem, mas a examina com cuidado antes de colocar qualquer coisa na boca. "Oi", diz ela, colocando a bandeja na mesa. Colapso olha para ela. "Sério, as coisas estão tão ruins assim a ponto de você precisar de mim?" É um bom sinal que elas possam ser honestas uma com a outra desde o começo. "Sim", Damaya responde, e se senta, já que Colapso não se opôs.
Eles estão te aborrecendo também, não estão? Claro que estão. Damaia não viu o que estão fazendo, mas faz sentido. Existe uma ordem na vida dentro do fulcro. Colapso suspira. Isso faz o salão reverberar de leve, ou pelo menos é o que parece por um instante. Damaia controla-se para não reagir, pois uma boa parceria não deveria começar com uma demonstração de medo. Colapso nota isso e relaxa, só um pouquinho. A trepidação do desastre iminente desaparece. Confirma Colapso, falando baixinho. Damaia percebe de repente que Colapso está brava, embora mantenha a cabeça abaixada, olhando para o prato. Está lá no modo como segura o garfo com força demais e no modo como seu semblante é inexpressivo demais. De súbito, Damaia se pergunta: será que o controle de Colapso é realmente um problema? Ou será que seus algozes deram o melhor de si para deixá-la abalada? Então, o que você quer fazer sobre isso? Damaia resume seu plano. Depois de hesitar no início, Colapso percebe que ela está falando sério. Elas terminam de comer em silêncio, enquanto Colapso pensa no assunto. Por fim, Colapso diz: estou nessa. O plano é bastante simples. Elas precisam encontrar a cabeça da serpente, e o melhor modo de fazer isso é usando uma isca. Decidem usar Machixe Beryl, pois é claro que Machixe Beryl deve estar envolvido. Os problemas de Damaia começaram logo após sua tentativa ostensiva de fazer amizade. Elas esperam até que ele esteja no banheiro uma manhã, rindo com seus amigos, e então Damaia volta ao seu beliche. Onde estão meus sapatos? Pergunta ela em voz alta. Os outros grãos dão uma olhada, alguns deles chiam, propensos demais a acreditar que os perturbadores teriam tão pouca criatividade a ponto de fazer a mesma brincadeira 2 vezes. Jasper, que está no fulcro apenas alguns meses a mais que Damaia, franze o senho. Ninguém pegou os seus sapatos desta vez, diz ele. Estão no seu baú. Como você sabe? Foi você que os pegou. Damaia avança para confrontá-lo, e ele se irrita e a encontra no meio do quarto com os ombros para trás, em atitude de afronta. Eu não peguei as suas porcarias. Se estão perdidas, você que perdeu. Eu não perco as coisas. Ela bate com o dedo no peito dele. Ele é um latimediano do norte como ela, mas magro e pálido, provavelmente de alguma comum próxima ao Ártico. Ele fica vermelho quando está bravo, as outras crianças zombam disso, mas não muito, porque ele tira ainda mais sarro das outras crianças. A boa orogenia desvia, não cessa. Se você não pegou, então sabe quem foi. Ela bate nele com o dedo de novo, e ele afasta a mão dela com um tapa. Não toque em mim, sua porquinha idiota. Vou quebrar seu dedo ferrugento. O que está acontecendo? Todos eles se sobressaltam e se calam. Na entrada, pronto para começar a inspeção da noite, está Carnelian, um dos poucos seniores entre os instrutores. Ele é um homem grande, barbudo, mais velho e severo, com 6 anéis, todos têm medo dele. Como prova disso, os grãos vão correndo imediatamente aos seus lugares diante dos beliches em posição de sentido. Damaia, mesmo sem querer, sente um pouco de medo, até cruzar com o olhar de Colapso, e ela lhe dá um breve aceno com a cabeça. A distração foi suficiente. Eu perguntei o que está acontecendo. Carnelian entra no quarto quando eles estão reunidos. Ele se concentra em Jasper, que ainda está corado, embora provavelmente de medo em vez de raiva desta vez. Há algum problema? Jasper olha para Damaia. Não comigo, instrutor. Quando Carnelian se vira para ela, a menina está pronta. Alguém roubou os meus sapatos, instrutor. Outra vez, esse é um bom sinal. Da última vez, Carnelian simplesmente a repreendeu por perder os próprios sapatos e arranjar desculpas. Você tem provas de que foi Jasper que os roubou? Aqui está a parte complicada. Ela nunca foi boa em contar mentiras. Sei que foi um menino. Eles desapareceram durante o último banho, e todas as meninas estavam lá dentro comigo. Eu contei. Se estiver tentando culpar outra pessoa pelas suas falhas. Ela sempre faz isso, diz uma ruiva costeira do leste. Ela tem muitas falhas, diz um menino que parece ter vindo da mesma comum, se não for parente direto dela. Metade dos grãos dá uma risadinha abafada. Procure nos baús dos meninos. Damaia diz por sobre a risada deles. É uma coisa que ela não pediu da última vez, pois não tinha certeza sobre onde estariam. Desta vez ela tem. Não houve muito tempo para se livrar dos sapatos. Eles têm que estar aqui ainda. Olhe nos baús deles. Isso não é justo, diz um menininho equatorial que mal parece ter idade suficiente para ter saído do berçário. Não é, responde Carnelian, franzindo ainda mais a testa ao olhar para ela. Tenha certeza antes de me pedir para violar a privacidade de seus colegas aprendizes. Se estiver errada, não vamos pegar leve com você desta vez. Ela se lembra do ardor nos pés esfregados. Eu entendo, instrutor. Carnelian suspira. Então se volta para o lado dos meninos no dormitório. Abram os baús, todos vocês. Vamos acabar logo com isso. Ouvem-se muitos resmungos enquanto eles abrem os baús, e há olhares suficientes para Damaia saber que piorou as coisas para si mesma. Todos a odeiam agora. O que está bem, se vão odiá-la, ela prefere que seja por um motivo.
Mas isso pode mudar quando esse jogo tiver se desenrolado. Machixe Bero abre seu baú junto com os demais, dando um suspiro mortal ao fazer isso e ver que os sapatos dela estão bem ali em cima dos uniformes dobrados. Quando Damaya vê sua expressão mudar de irritação para confusão e depois para angústia, ela se sente mal. Não gosta de prejudicar as pessoas, mas observa de perto e, no instante em que a expressão de Machixe Bero passa para a fúria, ele se vira e olha para alguém. Ela segue o olhar dele, pronta para ver que ele está olhando para Jasper. Sim, era o que ela esperava. É ele, então. No entanto, Jasper ficou pálido de repente. Ele chacoalha a cabeça como que para se livrar do olhar acusador de Machixe Bero. Não funciona. O instrutor Carnelian vê tudo isso. Um músculo do seu maxilar repuxa quando ele dá uma olhada na direção de Damaya outra vez. Ele parece quase bravo com ela. Mas por quê? Ele deve entender que ela precisa fazer isso. Entendo, diz ele como que respondendo ao pensamento dela. Então, ele se concentra em Machixe Bero. Você tem algo a dizer em sua defesa? Machixe Bero não se declara inocente. Ela pode ver pelos ombros caídos e pelos punhos trêmulos que ele sabe que não adianta. Mas não vai afundar sozinho. Com a cabeça baixa, ele diz. Jasper pegou os sapatos dela da última vez. Eu não peguei. Jasper se afasta de seu beliche e da linha de inspeção e vai para o meio do quarto. Seu corpo inteiro está tremendo. Até seus olhos estão tremendo, ele parece pronto para chorar. Ele está mentindo para jogar isso nas costas de outra pessoa. Mas, quando Carnelian se vira para Jasper, este se encolhe e fica parado. Ele quase cospe as palavras que se seguem. Ela os vendeu para mim. Negociou os sapatos com um dos sem comum em troca de bebida. E então ele aponta para Colapso. Damaya inspira, todas as coisas dentro dela paralisando-se com o choque. Colapso. Colapso. Seu puto ferrugento filho de um canibal. Colapso cerra os punhos. Você deixou aquele velho pervertido te apalpar em troca de bebida e uma carta. Você sabe muito bem que não daria a bebida para nós só pelos sapatos. Era da minha mãe. Jasper sem dúvida está chorando agora. Eu não queria que ele, mas eu não podia. Eles não iam me deixar escrever para ela. Você gostou, diz Colapso com desdém. Eu disse para você que ia contar se você falasse alguma coisa, não disse. Bem, eu vi você. Ele enfiou os dedos em você e você gemeu como se estivesse gostando, igualzinho ao aspirante a reprodutor que você é, só os reprodutores têm padrões. Isso está errado. Está tudo errado. Todos estão olhando uns para os outros, para Colapso enquanto ela esbraveja, para Damaya, para Jasper enquanto ele chora, para Carnelian. O quarto se enche de arfadas e sussurros. Aquela sensação volta, o tremor contido e carregado que não é bem uma reverberação que é a orogenia de Colapso desdobrando-se, e todos no quarto estão estremecendo com ela. Ou talvez estejam estremecendo com as palavras e com o que elas significam, porque são coisas que os grãos não deveriam saber nem fazer. Arranjar problemas, claro, eles são crianças e crianças fazem isso. Arranjar problemas desse jeito, não. Não, Jasper diz aos prantos para Colapso. Eu disse para você não contar. Ele está soluçando abertamente agora. Sua boca ainda se mexe, mas não sai mais nada que seja inteligível, nada além de um gemido baixo e desesperado. Ou talvez seja apenas a continuação da palavra não. Impossível dizer porque todos os outros estão fazendo barulho agora, alguns falando para Colapso calar a boca, alguns fungando com Jasper, alguns rindo nervosamente ao ver as lágrimas de Jasper, alguns cochichando entre si para confirmar coisas que sabiam, mas não acreditavam. Chega. O quarto fica em silêncio com a ordem em voz baixa dada por Carnelian, exceto pelas suaves sacudidelas de Jasper. Depois de um instante, Carnelian mexe a mandíbula. Você e você. Ele aponta para Machixe Bero, Jasper e Colapso. Venham comigo. Ele sai do quarto. Os três grãos se entreolham, e é de admirar que nenhum deles entre em combustão devido ao puro ódio nesses olhares. Machixe Bero pragueja e começa a seguir Carnelian. Jasper esfrega o antebraço no rosto e faz o mesmo, a cabeça baixa e os punhos cerrados. Colapso dá uma olhada ao redor do quarto, desafiadora, até seus olhos cruzarem com os de Damaya. Então Colapso vacila. Damaya devolve o olhar porque está chocada demais para desviá-lo. E porque está furiosa consigo mesma. E isso que dá confiar nas pessoas. Colapso não era sua amiga, não era sequer alguém de quem ela gostava, mas ela havia pensado que podiam ao menos ajudar uma a outra. Agora ela encontrou a cabeça da cobra que estava tentando devorá-la, e está no meio da goela de uma cobra totalmente diferente. O resultado é algo obsceno demais para olhar, que dirá para matar. Melhor com você do que comigo, diz Colapso em voz baixa, em meio ao silêncio do quarto. Damaya não disse nada, não exigiu nenhuma explicação, mas Colapso explica mesmo assim, bem ali na frente de todos. Ninguém diz uma palavra. Ninguém sequer faz barulho para respirar. Era essa a ideia. Mais um deslize e eu estou encrencada, mas você é a senhorita cidadã perfeita. As melhores notas nas provas, o controle perfeito em orogenia aplicada, nenhuma agulha fora do lugar.
Os instrutores não iam te castigar muito, não ainda. E, enquanto estivessem tentando descobrir como sua melhor aluna de repente começou a se sair mal, todo mundo ia parar de esperar que eu explodisse uma montanha. Ou tentar me levar a fazer isso. Por algum tempo, pelo menos. O sorriso dela desaparece e ela desvia o olhar. Essa era a ideia. Damaya não consegue dizer nada. Ela não consegue nem pensar. Então, depois de um tempo, Colapso chacoalha a cabeça, suspira e começa a seguir os outros atrás de Carnelian. O quarto está quieto. Ninguém olha para ninguém. Então, mexem na porta, e 2 outros instrutores entram e começam a examinar o beliche e o baú de Colapso. Os grãos observam enquanto uma mulher levanta o colchão e a outra enfia parte do corpo lá embaixo. Ouve-se um breve som de algo se rasgando e a instrutora reaparece com um grande frasco marrom meio cheio em uma das mãos. Ela abre o frasco e cheira o seu conteúdo, faz uma careta e faz um aceno para a outra mulher. As duas saem. Quando os ecos de seus passos desaparecem, Damaya vai ao baú de Machiche Beryl para reaver seus sapatos. Ela fecha a tampa, o barulho é muito alto em meio ao silêncio. Ninguém se mexe até ela voltar para o próprio beliche e se sentar para calçar o sapato. Como se isso fosse um sinal, ouvem-se vários suspiros, e alguns dos outros começam a se mexer também, pegando livros para a próxima aula, andando em fila para o primeiro tormento, indo até o aparador onde o café da manhã espera. Quando Damaya vai até o aparador, outra menina olha para ela, depois desvia rapidamente o olhar. Me desculpe, ela murmura. Fui eu que te empurrei no banheiro. Damaya olha para ela e vê medo à espreita, deixando retesada a pele ao redor dos olhos dela. Tudo bem, ela responde em um tom suave. Não se preocupe com isso. Os outros grãos nunca mais causam problemas a Damaya. Alguns dias depois, Machiche Beryl volta com as mãos quebradas e os olhos assombrados. Ele nunca mais fala com Damaya. Jasper não volta, mas Carnelian conta-lhes que ele foi mandado para uma filial do Fulcro no Ártico, já que o Fulcro de Eumenes guarda tantas lembranças ruins para ele. Talvez tenham feito isso por gentileza, mas Damaya conhece o exílio quando vê um. Mas poderia ser pior. Ninguém nunca mais vê nem menciona Colapso. Estação do Fungo, Ano Imperial 602. Uma série de erupções oceânicas durante as monções equatoriais do leste aumentou a umidade na região e escondeu a luz do sol durante 6 meses. Embora essa tenha sido uma estação branda no que se refere a esse tipo de coisa, a época em que ela veio criou condições perfeitas para o aparecimento de fungos que se espalharam pelos equatoriais e chegaram até as LATMEDIANAS do norte e do sul, DIZIMANDO, um alimento que então era básico, o MIROQ, agora extinto. A fome que resultou disso foi incluída no registro geométrico oficial, estendendo o tempo que durou a estação a 4 anos, 2 anos para a ferrugem do fungo encerrar o seu ciclo, mais 2 anos para a agricultura e os sistemas de distribuição CRSCOPERAREM. Quase todas as comuns afetadas conseguiram subsistir com os seus estoques, provando assim a eficácia das reformas imperiais e do planejamento sazonal. Como consequência, muitas comuns das LATMEDIANAS do norte e das LATMEDIANAS do sul se uniram voluntariamente ao Império, dando início à Era de Ouro. As estações de SANZE. 12. Sienite encontra um brinquedo novo. Meu colega está doente, Sienite informa a Azael liderança alha ao se sentar de frente para a mulher do outro lado de uma mesa. Ele pede desculpas por não poder ajudar. Eu vou retirar a obstrução no seu porto. Lamento ouvir que seu sênior está doente, responde Azael com um sorrisinho que quase desperta a fúria de Sien. Quase, porque ela sabia que isso aconteceria e pôde, portanto, preparar-se. Ainda assim a irrita. Mas devo perguntar, continua Azael, parecendo excessivamente preocupada. Você será suficiente? Ela olha para os dedos de Sien, onde ela teve bastante cuidado de colocar seus anéis nos 4 dedos que um observador casual mais provavelmente veria. Suas mãos estão sobrepostas, com o polegar daquela mão escondido por enquanto, desde que Azael se pergunte se é um 5º anel. Mas quando o olhar de Azael cruza com o de Sien outra vez, esta vê apenas ceticismo. Ela não ficou impressionada com 4 anéis nem ficaria com 5. E é por isso que eu nunca mais vou pegar uma missão com um 10 anéis. Como se ela tivesse escolha. De qualquer forma, ela se sente melhor pensando assim. Sienite se obriga a sorrir, embora não tenha o talento de Alabaster para a cortesia exagerada. Ela sabe que seus sorrisos transparecem irritação. Na minha última missão, comenta ela, fui encarregada de demolir 3 edifícios em um quarteirão com 5. Foi no centro de Dibars, uma área com vários milhares de habitantes em um dia agitado, não muito longe da 7ª universidade. Ela descruza as pernas e as cruza outra vez. Os geomestas haviam-na deixado quase louca naquela missão, exigindo constantemente garantias de que ela não criaria um tremor mais forte do que 5,0. Instrumentos sensíveis, calibragens importantes, algo do tipo. Levou 5 minutos e nenhum escombro caiu fora da zona de demolição. Isso foi antes de eu obter o meu último anel. E ela mantivera o tremor em grau 4, para grande satisfação dos geomestas.
Fico feliz de saber que é tão competente, diz Azael. Segue-se uma pausa, o que faz Sien preparar-se. No entanto, se seu colega não está em condições de contribuir, não vejo razão para Alia pagar pelo serviço de 2 orogenes. Isso é entre vocês e o fulcro, responde Sien com indiferença. Sinceramente, ela não se importa. Imagino que conquistaram a senhora, pois Alabaster é meu mentor durante esta viagem e está supervisionando meu trabalho, mesmo que ele não vá fazê-lo de fato. Mas, se ele não está aqui, isso é irrelevante. Aquilo irrita, mas Sienite decide explicar. Ele usa 10 anéis. Conseguirá observar o que estou fazendo e intervir se necessário de lá do quarto do hotel. Poderia fazer isso enquanto estivesse inconsciente. Além do mais, esteve reprimindo tremores nesta área nos últimos dias enquanto viajamos por ela. É um serviço que presta como cortesia aos mantenedores das estações de ligação locais. Ou melhor, à sua comum, uma vez que um local tão remoto não tem nenhuma estação por perto. Enquanto Azael franze o senho, provavelmente por ter percebido o insulto, Sien faz um gesto largo com as mãos. A maior diferença entre ele e eu é que sou aquela que precisa ver o que está fazendo. Entendo. Azael parece profundamente desconfortável, como deveria. Sien sabe que é o trabalho de qualquer orogene do fulcro acalmar os medos dos quietos, e aqui Sien agravou o de Azael. Mas ela começou a ter uma desagradável suspeita sobre quem em Alia poderia querer Alabaster morto, então é uma boa ideia dissuadir Azael, ou quem quer que Azael conheça, desse plano. Essa burocrata secundária pedante não faz ideia de quanto a sua cidadezinha chegou perto de ser devastada na noite passada. No silêncio desconfortável que se segue, Sienite resolve que é hora de fazer algumas de suas perguntas. E talvez mexer um pouco na merda para ver o que aparece. Vejo que o governador não pôde vir hoje. Sim, o rosto de Azael fica inexpressivo como o de uma jogadora profissional, um sorriso todo cortês e olhos vazios. Transmiti o pedido de seu colega. Infelizmente, o governador não conseguiu arranjar tempo na agenda dele. É uma pena. E então, começando a entender por que Alabaster é tão chato com relação a isso, ela cruza as mãos. Infelizmente, não era um pedido. Vocês têm um telégrafo aqui? Eu gostaria de mandar uma mensagem para o fulcro e avisá-los que vamos nos atrasar. Azael estreita os olhos, porque é claro que eles têm um telégrafo, e é claro que Sienite disse isso porque quis dar mais uma alfinetada. Atrasar. Bem, sim. Sien levanta as sobrancelhas. Ela sabe que não está se saindo bem ao tentar parecer inocente, mas pelo menos tenta. Quanto tempo você acha que vai demorar até o governador poder nos ver? O fulcro vai querer saber. E ela se levanta, como se fosse sair. Azael inclina a cabeça, mas Sienite consegue ver a tensão em seus ombros. Pensei que você fosse mais razoável do que o seu colega. Você vai mesmo sair daqui e não vai desobstruir o nosso porto em um gesto melindroso. Não é um gesto melindroso. Agora Sien está irritada de verdade. Agora entendeu. Ela olha para Azael, que está lá, convencida e segura em sua cadeira grande atrás de sua mesa grande, e requer verdadeiro esforço impedir que seus punhos e seu maxilar se cerrem. Na nossa posição, você toleraria esse tratamento? Claro que toleraria. Azael se endireita, levada, pela surpresa, a demonstrar uma reação verdadeira para variar. O governador não tem tempo para. Não, a senhora não toleraria. Porque, se estivesse na minha posição, seria representante de uma organização independente e poderosa, e não uma lacaia de 2 quartos em um fim de mundo. A senhora esperaria ser tratada como uma especialista qualificada que vem aprendendo seu ofício desde a infância. Como alguém que exerce uma profissão importante e difícil e que veio executar uma tarefa que determina a subsistência de sua comum. Azael está olhando para ela. Sienite faz uma pausa e respira fundo. Deve continuar sendo educada e brandir essa educação como uma faca de vidro primorosamente talhada. Tem que ser fria e calma em sua fúria para que a falta de autocontrole não seja considerada marca de monstruosidade. Quando o fogo por trás de seus olhos se abrandou, ela dá um passo à frente. E, no entanto, a senhora não apertou nossas mãos, Azael liderança. A senhora não olhou nos nossos olhos quando nos encontramos pela primeira vez. A senhora ainda não ofereceu aquela xícara de segura que Alabaster sugeriu ontem. A senhora faria isso com um geomesta ordenado da 7ª universidade? Faria isso com um mestre geoneiro que tivesse vindo consertar a hidráulica da Comu? Faria isso com um representante do sindicato dos Costas Fortes de sua própria Comu? Azael realmente vacila quando enfim entende as analogias. Sienite espera em silêncio, deixando a coisa fermentar. Por fim, Azael diz: entendo. Talvez entenda. Ela continua esperando, e Azael solta um suspiro. O que você quer? Um pedido de desculpas. Então, eu peço desculpas. Deve lembrar, contudo, que a maioria das pessoas normais nunca viu um orogene, menos ainda teve que fazer negócios com um, e... Ela faz um gesto largo com as mãos. Não é compreensível que talvez nos sintamos desconfortáveis? O desconforto é compreensível. A grosseria que não é. Que vá tudo para as ferrugens. Esta mulher não merece que ela faça o esforço de explicar. Sien decide guardar isso para alguém que importe.
E esse é realmente um pedido de desculpas de merda. Lamento que você seja tão anormal a ponto de eu não conseguir tratá-la como um ser humano. Você é uma roga, responde Azael sem pensar, e então tem a audácia de olhar surpresa para si mesma. Bem, Sienite força um sorriso. Pelo menos agora as coisas foram ditas abertamente. Ela chacoalha a cabeça e vira em direção à porta. Eu volto amanhã. Talvez a senhora tenha tido tempo de verificar a agenda do governador até lá. Vocês foram contratados, diz Azael, sua voz tensa o bastante para tremer. Vocês são obrigados a realizar o serviço pelo qual pagamos a sua organização. E faremos. Sienite chega à porta e para, com a mão na maçaneta, dando de ombros. Mas o contrato não especifica quanto tempo temos, a partir da chegada, para realizá-lo. Ela está blefando. Ela não faz ideia do que está no contrato. Mas está disposta a apostar que Azael também não sabe, representante do governador não soa importante o suficiente para saber esse tipo de coisa. A propósito, obrigada pela estadia no fim da estação. As camas são muito confortáveis. E a comida é deliciosa. Isso, é claro, é o bastante. Azael também se levanta. Fique aqui, vou falar com o governador. Então Sien dá um sorriso simpático e se senta outra vez para esperar. Azael sai da sala e fica fora por tempo suficiente para Sien cochilar. Ela desperta quando a porta se abre de novo e outra mulher costeira, mais velha e mais corpulenta, entra com uma Azael que parece ter sido repreendida. O governador é um homem. Sien suspira por dentro e prepara-se para uma cortesia mais bem armada. Sienite Orogene, diz a mulher e, apesar de sua ira crescente, Sienite está impressionada pelo aspecto solene de sua presença. O Orogene, após o nome de Sien não é necessário, claro, mas é um amável toque de cortesia tão necessário. Então Sien se levanta, e a mulher imediatamente dá um passo à frente e estende a mão para um cumprimento. Sua pele é fria e áspera e mais rígida do que Sienite esperava. Sem calos, só mãos que fizeram sua parte de trabalho cotidiano. Meu nome é Eresmite Liderança Alia. Sou vice-governadora. O governador realmente está ocupado demais para reunir-se com você hoje, mas arranjei tempo suficiente na minha agenda, e espero que meus cumprimentos bastem. Em especial quando vem com um pedido de desculpas pela forma como foi tratada até agora. Posso lhe assegurar que Azael será censurada pelo seu comportamento para lembrar-la de que é sempre um ato de boa liderança tratar os outros, todos os outros, com cortesia. Bem, a mulher poderia estar apenas fazendo um jogo de políticos, ou poderia estar mentindo sobre ser vice-governadora. Talvez Azael tenha achado uma zeladora muito bem vestida para representar esse papel. No entanto, é um esforço em prol da conciliação, e Sien vai aceitá-lo. Obrigada, diz ela com gratidão genuína. Transmitirei suas desculpas ao meu colega Alabaster. Ótimo. Por favor, diga-lhe também que a Alia vai pagar as suas despesas, segundo o que foi acordado no nosso contrato, durante o prazo de até 3 dias antes e 3 dias depois que desobstruírem o porto. E amor da cidade em seu sorriso agora, a qual Sienite sabe que provavelmente merece. Ao que parece, esta mulher de fato leu o contrato. Entretanto, isso não importa. Agradeço pelo esclarecimento. Há mais alguma coisa de que precise durante sua estadia? Azael ficaria feliz de providenciar um passeio pela cidade, por exemplo. Droga. Sien gosta dessa mulher. Ela contém o impulso de sorrir e olha para Azael, que conseguiu se recompor a essa altura. Ela devolve impassivelmente o olhar para Sienite. E Sien se sente tentada a fazer o que Alabaster provavelmente faria e aceitar aquela oferta tácita de Eresmite de humilhar Azael. Mas Sienite está cansada, e essa viagem toda foi um inferno, e, quanto antes estiver tudo terminado e ela estiver de volta em casa, no fulcro, melhor. Não é necessário, responde ela, e o rosto de Azael se contrai um pouco, será que de alívio contido. Na verdade, eu gostaria de dar uma olhada no porto, se possível, para poder avaliar o problema. Claro, mas gostaria de um refresco antes. Pelo menos uma xícara de segura. Sienite não consegue evitar isso agora. Seus lábios se contraem. Devo dizer que, na realidade, eu não gosto de segura. Ninguém gosta. E não dá para confundir o sorriso genuíno no rosto de Eresmite. Mais alguma coisa antes de irmos. Agora é a vez de Sien ficar surpresa. A senhora virá conosco? A expressão de Eresmite assume um quê de irônico. Bem, a subsistência da nossa comum depende de você, afinal de contas. Parece apropriado. Ah, sim, dá gosto ter uma pessoa dessas por perto. Por favor, siga adiante, Eresmite Liderança. Sienite faz um gesto em direção à porta, e todo mundo sai. Há algo errado no porto. Eles estão em uma plataforma de madeira ao longo da curva oeste do meio-círculo que forma o porto. Daqui é possível ver a maior parte de Alia, espalhando-se pelas encostas da caldeira que circunda a orla. A cidade é de fato encantadora. É um dia bonito, brilhante e cálido, com um céu tão profundo e claro que Sienite pensa que observar as estrelas ali à noite deve ser maravilhoso. No entanto, é o que ela não consegue ver sob a água, no leito do porto, que a deixa arrepiada. Não é um coral, diz ela.
Eremite e Azael viram-se para ela, ambas parecendo intrigadas. Como? Pergunta Eremite. Sienite se afasta delas, indo até ao parapeito e estendendo as mãos. Ela não precisa desse gesto, só quer que eles saibam que ela está fazendo alguma coisa. Um orogene do fulcro sempre reafirma a percepção e o entendimento dos clientes a respeito da situação, mesmo quando esses clientes na verdade não fazem ideia do que está acontecendo. O leito do porto. A camada de cima é coral. Ela acha. Ela nunca sentiu um coral antes, mas parece o que ela esperava, camadas de vida luminosa e serpenteante da qual ela pode retirar energia, se necessário, para abastecer sua orogenia, e um núcleo sólido de antiga morte calcificada. Mas a pilha de corais está no alto do cume de uma elevação no leito do porto e, embora pareça natural, costuma haver dobras como essas em locais onde a terra encontra o mar, ela leu Sienite sabe que não é. É absolutamente reta, para começar. E imensa, a elevação abrange a extensão do porto. Mas, mais importante, ela não está ali. A rocha debaixo das camadas de limo e areia que cresceram, isso está, ela pode sentir lá. Deveria ser capaz de sentir lá se estivesse empurrando o leito do mar dessa maneira. Ela consegue sentir o peso da água em cima da elevação e a rocha deformada pelo seu peso e pela sua pressão embaixo, e os estratos ao redor dessa formação, mas não a obstrução em si. Poderia muito bem haver um grande buraco vazio no leito do porto, em torno do qual este inteiro foi modelado. Sienite franze a testa. Seus dedos se abrem e se contraem, seguindo o fluxo e a curva da Sensuna. O deslizar suave de xisto solto e areia e matéria orgânica, fria compressão de sólido substrato rochoso, flutuam e mergulham. Enquanto ela segue esse percurso, lembra-se, com um pouco de atraso, de narrar suas explorações. Há algo embaixo do coral, enterrado no fundo do leito oceânico. Não muito abaixo. A rocha que está por baixo foi comprimida, deve ser pesado. Mas por que ela não consegue sentir, se for esse o caso? Porque ela consegue detectar a obstrução apenas pelo seu efeito em todas as coisas que estão próximas. É estranho. Isso é relevante? Essa é Azael, talvez tentando soar profissional e inteligente a fim de voltar a cair nas boas graças de Eremite. Tudo o que precisamos é que a obstrução do coral seja destruída. Sim, mas o coral está em cima disso. Ela procura o coral e o encontra por todas as extremidades do porto. Uma teoria se forma. É por isso que este é o único lugar na parte profunda do porto que está obstruída pelo coral. Ele está crescendo em cima dessa coisa, onde o leito oceânico foi de fato erguido. O coral é algo das superfícies rasas, e ele consegue obter bastante água aquecida pelo sol ao longo dessa elevação. Pelas ferrugens da terra. Isso significa que o coral vai simplesmente crescer de novo. Quem fala é um dos homens que vieram com Azael e Eremite. Trata-se de um punhado de funcionários, até onde Sienite sabe, e ela fica se esquecendo da presença deles até que eles falam. O objetivo de tudo isso é desobstruir o porto para sempre. Sienite expira e relaxa seus sensapinai, abrindo os olhos para saberem que ela terminou. Sim, vai acabar crescendo de novo, responde ela, virando-se para eles. Olhem, eis o problema com que vocês estão lidando. Este é o seu porto. Ela fecha um pouco a mão esquerda no formato aproximado de um círculo. O porto de Alia é mais irregular do que isso, mas eles entendem, ela vê quando se aproximam da demonstração que está fazendo. Então ela coloca o polegar direito sobre a parte aberta do círculo, mas sem fechá-lo por completo. Esta é a posição da coisa. Está um pouquinho erguida de um lado, ela balança a ponta do polegar, porque há uma inclinação natural no substrato. É onde está a maior parte do coral. As águas na extremidade mais distante da coisa são mais profundas e mais frias. Desajeitadamente, ela meneia a mão para indicar a parte da palma logo abaixo do polegar. Este é o canal que vocês têm usado para o tráfego no porto. A menos que esse coral comece de repente a gostar de água fria ou que apareça outra variedade de coral que goste, então pode ser que essa parte nunca fique obstruída. Mas ao dizer isso, ocorre-lhe uma coisa: corais se desenvolvem sobre si mesmos. Novas criaturas crescem sobre o esqueleto dos predecessores. Com o tempo, isso transformará até a parte mais fria do porto em uma zona de ótimo crescimento. E, no momento perfeito, Azael franze as sobrancelhas e comenta. Só que esse canal vem se fechando, aos poucos, mas indubitavelmente, no decorrer dos anos. Temos relatos de algumas décadas atrás que dizem que nós costumávamos ser capazes de abrigar barcos no meio do porto, agora não somos mais. Pelos fogos das profundezas. Quando Sien voltar ao fulcro, vai falar para eles acrescentarem formas de vida marinha que constroem rochas ao currículo dos grãos. É ridículo que ainda não estejam aprendendo. Se esta comum existe há tantas estações, e vocês só estão tendo esse problema agora, então obviamente não é o tipo de coral que cresce rápido. Alia existe há apenas 2 estações, diz Eremite, dando um sorriso triste para Sien. Essa é uma façanha respeitável por si só. Nas Latimedianas e no Ártico, muitas comuns não duram uma única estação, as regiões costeiras são ainda mais voláteis. Mas, claro, Eremite pensa que está falando com uma pessoa nascida e criada em Yumenes.
Sienite tenta se lembrar das coisas que ela estava acordada para ouvir durante as aulas de história. A estação da asfixia foi a que aconteceu mais recentemente, pouco mais de 100 anos atrás, foi branda no que se refere a estações, matando principalmente pessoas do Antártico, próximo ao Monte Ocock, quando este entrou em erupção. Antes dessa foi a estação ácida. Ou foi a da ebulição. Ela sempre confunde essas duas. Qualquer que tenha sido, foi 200 ou 300 anos antes da estação da asfixia, e foi ruim. Certo, não sobrou nenhuma como litorânea depois dessa, então naturalmente a ilha só pode ter algumas décadas a menos, fundada quando as águas acalmaram e recuaram e deixaram o litoral habitável outra vez. Então, esse coral obstrui o porto ao longo de 400 anos mais ou menos, disse Sienite, pensando em voz alta. Talvez com um recuo durante a estação da asfixia. Como um recife de corais sobrevive a uma quinta estação? Ela não faz ideia, mas obviamente precisa de luz e calor para se desenvolver, então deve ter definhado durante essa estação. Tudo bem, digamos que realmente se tornou uma obstrução há 100 anos. Pelo fogo debaixo da terra, diz outra mulher, parecendo horrorizada. Quer dizer que talvez tenhamos que fazer isso de novo em apenas um século. Ainda estaremos pagando ao fulcro daqui a um século, diz Erasmith, suspirando, e o olhar que ela lança a Sienite não é de ressentimento, só de resignação. Receio que seus superiores cobrem caro pelos seus serviços. Sienite resiste ao impulso de dar de ombros. É verdade. Todos se entreolham e depois olham para ela, e com base nisso sim sabe, estão prestes a lhe pedir para fazer algo estúpido. É uma ideia muito ruim, diz ela antecipadamente, levantando as mãos num gesto de aviso. É sério, eu nunca movi nada debaixo d'água antes, por isso me designaram um sênior. Grande coisa ele foi até agora. E, o mais importante, eu não sei o que é essa coisa. Poderia ser um imenso bolsão de gás ou de petróleo que vai envenenar as águas do seu porto por anos. Não é, você sabe disso porque nenhum bolsão de petróleo ou de gás é perfeitamente reto e denso como essa coisa e porque você consegue sensar petróleo e gás. Poderia até mesmo ser os restos de alguma civa extinta estúpida que plantou bombas em todos os seus portos. Ah, essa foi brilhante. Eles estão olhando para ela agora, horrorizados. Ela tenta de novo, encomendem um estudo, sugere ela. Tragam alguns geomestras que estudam o fundo do mar, talvez alguns geoneiros que saibam alguma coisa sobre. Ela faz um gesto largo com uma das mãos e dá um palpite. Correntes oceânicas. Descubram todos os pontos positivos e negativos. Depois chamem alguém como eu. A moça espera que não seja ela especificamente a enviada. A orogenia deve ser sempre seu último recurso, não o primeiro. Assim é melhor. Estão ouvindo? Dois dos que ela não conhece começam a cochichar um com o outro, e vê-se um ar pensativo no rosto de Erasmith. Azael parece ressentida, mas isso não significa necessariamente algo ruim. Azael não é muito esperta. Temo que tenhamos que levar isso em consideração, diz Erasmith, enfim, parecendo tão profundamente frustrada que Sienite sente pena dela. Não temos como pagar outro contrato com o fulcro, e não tenho certeza de que teremos condições de arcar com um estudo. A 7ª Universidade e o Conselho de Geoneiros cobram quase tanto quanto o fulcro por seus serviços. Mas, mais importante, não podemos mais nos dar ao luxo de continuar com o porto obstruído. Como você avaliou, já estamos perdendo transações para vários outros portos costeiros que conseguem abrigar navios cargueiros mais pesados. Se perdermos a acessibilidade por completo, não haverá razão para esta como continuar existindo. Eu me solidarizo com vocês. Começa assim, mas então um dos homens que estava cochichando no fundo faz uma cara feia. Você também é uma agente do fulcro, diz ele, e nós a contratamos para fazer um serviço. Talvez ele não seja um simples funcionário. Eu sei disso, e vou fazê-lo agora mesmo, se quiserem. O coral não é nada, ela sabe agora que o sensor. Ela provavelmente consegue fazê-lo sem balançar muito os barcos em seus ancoradouros. Seu porto pode começar a ser utilizado amanhã, se eu me livrar do coral hoje. Mas você foi contratada para desobstruir o porto, diz Azael. De forma permanente, não um conserto temporário. Se o problema acabou revelando-se maior do que vocês imaginavam, isso não é desculpa para não terminar o trabalho. Seus olhos se estreitam, a menos que haja algum motivo pelo qual está tão relutante em mover a obstrução. Sim, resiste ao impulso de xingar Azael de um monte de nomes. Eu expliquei minhas razões, liderança. Se fosse minha intenção enganá-los de algum modo, por que teria lhes contado qualquer coisa sobre a obstrução? Eu teria simplesmente removido o recife de corais e deixado que descobrissem da maneira mais difícil quando a coisa crescesse outra vez. Isso convence alguns deles, ela pode ver, ambos os homens do grupo param de parecer tão desconfiados. Mesmo Azael hesita em sua posição acusatória, endireitando-se um pouco por conta do desconforto. Erasmith também acena com a cabeça e se vira para os outros. Acho que precisaremos discutir isso com o governador, diz ela enfim. Apresentar-lhe todas as opções. Com todo o respeito, liderança Erasmith, interpõe uma das outras mulheres, franzindo a testa.
Não vejo outra opção. Ou desobstruímos o porto temporariamente, ou permanentemente. De qualquer forma pagamos ao fulcro a mesma quantia. Ou não fazem nada, fala Sienite. Todos eles se viram para olhar para ela, e ela suspira. Ela é uma tola por chegar a mencionar isso, só a Terra sabe o que os senhores vão fazer com ela se arruinar essa missão. Mas ela não consegue evitar. Essas pessoas enfrentam a destruição econômica de toda a sua comunidade. Não é uma estação, então eles podem se mudar para outro local, tentar começar de novo. Ou podem se dispersar, com todas as famílias da Comu tentando encontrar lugar em outras comunidades. Reticências. O que deveria funcionar, exceto para aqueles familiares pobres, enfermos ou idosos. Ou para aqueles que tiverem tios ou irmãos ou pais que se revelaram orogenes, ninguém vai aceitar esses. Ou se a comunidade a que tentarem se juntar já tiver demasiados membros da casta de uso deles. Ou que tudo vá para as ferrugens. Se meu colega e eu voltarmos agora, continua Sienite apesar de tudo, sem fazer nada, então estaremos rompendo com o contrato. Vocês estarão no seu direito de exigir a sua taxa de comissão de volta, menos as nossas despesas de viagem e acomodação local. Ela está olhando direto para Azael ao dizer isso. Azael cerra o maxilar. Seu porto continuará utilizável, pelo menos por mais alguns anos. Usem esse tempo e o dinheiro que economizaram ou para estudar o que está acontecendo e descobrir o que há lá embaixo. Ou para levar a sua Comu para um local melhor. Isso não é uma opção, contrapõe Azael, parecendo horrorizada. Este é o nosso lar. Sien não consegue deixar de pensar em um cobertor com cheiro de mofo. Lar são as pessoas, diz ela a Azael em um tom suave. Azael pisca. Lar é o que você leva consigo, não o que deixa para trás. Erasmith dá um suspiro. Isso é muito poético, Sienite Orogene. Mas Azael está certa. Mudar daqui significaria perder a identidade da nossa Comu e possivelmente dividir a nossa população. Também significaria perder tudo o que investimos neste lugar. Ela faz um gesto que abarca tudo ao redor, e Sienite entende o que ela quer dizer. As pessoas podem mudar com facilidade, mas os edifícios não. A infraestrutura não. Essas coisas são riqueza e, mesmo fora de uma estação, riqueza significa sobrevivência. E não há garantias de que não vamos enfrentar problemas piores em outra parte. Agradeço sua sinceridade. Agradeço mesmo. De verdade. Mas, bem, é melhor o vulcão que já conhecemos. Sienite suspira. Ela tentou. O que querem fazer, então? Parece óbvio, não? Parece. Pelas crueldades da Terra, parece. Você consegue fazer? Pergunta a Azael. E talvez ela não tenha tido a intenção de que soasse como um desafio. Talvez esteja apenas ansiosa porque, afinal de contas, o assunto de que Sien está falando aqui é o destino da Comu que Azael foi educada e treinada para orientar e proteger. E, claro, como uma criança nascida na casta liderança, Azael não saberia nada sobre esta Comu a não ser sobre o seu potencial e acolhimento. Ela nunca teria motivos para ver sua comunidade com desconfiança, ódio ou medo. Sien não tenciona magoá-la, mas já está de mau humor e cansada porque não conseguiu dormir muito enquanto salvava Alabaster do envenenamento na noite anterior, e a pergunta de Azael parte do pressuposto de que ela é menos do que é. Isso já passou dos limites no decorrer dessa longa e horrível viagem. Sim, responde Sienite de forma brusca, virando-se e estendendo as mãos. Peço que todos vocês se afastem pelo menos 3 metros. Ouvem-se gritos sufocados vindos do grupo, murmúrios alarmados, e ela o sente recuar rapidamente ao longo do mapa de sua consciência que se desdobra, pontos quentes, brilhantes e agitados afastando-se. Eles ainda estão ligeiramente mais distantes do seu alcance. Da mesma forma que está sua Comu, na verdade, um aglomerado de movimento e vida ao redor dela, tão fáceis de tomar, devorar e usar. Mas eles não precisam saber disso. Ela é uma profissional, afinal. Então, ela finca o fulcro de seu poder na Terra com uma ponta fina e profunda de modo que sua espiral seja estreita e alta em vez de ampla e mortal. E, em seguida, ela explora o substrato local outra vez, procurando a falha mais próxima ou talvez algum resto de calor do vulcão extinto que formou a caldeira de Alia. A coisa no porto é pesada, no final das contas, ela vai precisar de mais do que o poder ambiente para movê-la. Mas, enquanto procura, algo muito estranho, e muito familiar, acontece. Sua consciência muda. De repente, ela não está mais na Terra. Algo a puxa para longe, para cima, para baixo e para dentro. E, de súbito, ela está perdida, debatendo-se em um espaço de frio negro e constritivo, e o poder que flui para dentro dela não é calor ou movimento ou potencial, mas algo completamente diferente. Algo como o que ela sentiu ontem à noite, quando Alabaster tomou o controle de sua orogenia. Mas não é Alabaster. E ela ainda tem o controle, de certa maneira. Isto é, ela não consegue parar o que está acontecendo, ela já absorveu muito poder, se tentar liberá-lo, vai congelar metade da Comu e iniciar um terremoto que deixará abstrato o formato do porto. Mas ela consegue usar a torrente de poder. Consegue dirigi-lo, por exemplo, ao leito rochoso debaixo da coisa que não consegue ver.
Consegue impulsioná-lo, o que não tem sutileza e eficiência, mas dá conta desse trabalho ferrugento, e ela consegue sentir o enorme vazio que é o objeto se levantar em resposta. Se Alabaster estiver observando de seu quarto no hotel, deve estar impressionado. Mas de onde está vindo o poder? Como eu estou? Ela consegue perceber, tardiamente e um tanto horrorizada, que a água se move de forma muito semelhante à rocha em resposta a uma repentina infusão de energia cinética. Mas é muito, muito mais rápida para reagir. E ela própria pode reagir, mais rápido do que jamais fez, pois está transbordando de força, está praticamente saindo pelos seus poros e, pelo fogo da terra, a sensação é incrivelmente boa, é brincadeira de criança deter a imensa onda que está se formando e está prestes a inundar o porto. Ela apenas dissipa sua força, mandando parte dela de volta para o mar, canalizando o resto para acalmar as águas ao passo que a coisa que estava no leito do oceano se liberta dos sedimentos que a estorvavam, e o coral simplesmente cai e se despedaça, e começa a se erguer. Mas, a coisa não está fazendo o que ela quer que faça. Ela havia pretendido apenas desviá-la para o lado do porto, desse modo, se o coral crescer de novo, ainda não obstruirá o canal. Em vez disso, pelas crueldades da terra, o que ferrugens, em vez disso, a coisa está se mexendo por conta própria. Ela não consegue segurá-lo. Quando tenta, todo o poder que retinha simplesmente se esvai, absorvido para algum lugar com tanta rapidez quanto aquela com que lhe fora infundido. Se envolta assim então, arquejando enquanto recai sobre o parapeito de madeira da plataforma. Passaram-se apenas alguns segundos. Sua dignidade não permitirá que caia de joelhos, mas o parapeito é a única coisa que a mantém de pé. Neste momento, ela percebe que ninguém notara sua fraqueza, pois as placas debaixo de seus pés e o parapeito ao qual se agarra estão chacoalhando de forma ameaçadora. A sirene contra tremores começa a tocar de maneira ensurdecedora, vindo de uma torre atrás dela. Pessoas correm pelos cais abaixo da plataforma e pelas ruas. Se não fosse pela sirene, provavelmente ouviria gritos. Com algum esforço, Cien levanta a cabeça para ver Azael, Erasmith e seu grupo correndo para longe da plataforma, mantendo-se bem afastados dos edifícios, seus rostos tomados de puro medo. Claro que deixam Cienite para trás. Mas não é isso que finalmente tira Cien do seu estado ensimesmado. O que a tira desse estado é um súbito borrifo de água do mar que passa pelos cais como chuva, seguido por uma sombra que escurece todo aquele lado do porto. Ela se vira. Ali, erguendo-se aos poucos de dentro da água e derrubando os restos de sua carapaça de lama enquanto começa a zumbir e se virar, está um obelisco. É diferente do que Cien viu na noite anterior. O obelisco roxo, ela acha que ainda está a alguns quilômetros da costa, embora não olhe naquela direção para confirmar sua presença. Aquele à sua frente domina toda a sua visão, todo o seu pensamento, porque o ferrugento é enorme e ainda nem saiu da água por completo. É de um vermelho escuro tom de granada, seu formato é de uma coluna hexagonal com uma ponta afiada e irregular. Está completamente sólido, e não tremeluzente ou cintilante daquele modo parcialmente real da maioria dos obeliscos, é maior do que vários barcos enfileirados de ponta a ponta. E é claro que é comprido o bastante, uma vez que continua a se levantar e a se virar até chegar ao ponto de quase obstruir o porto inteiro. 1.600 metros de uma extremidade à outra. Mas há algo errado com ele, o que fica claro conforme se ergue. No centro do eixo, a beleza clara e cristalina da coisa abre caminho para rachaduras. Fendas grandes, feias e tingidas de preto, como se algum contaminante do leito oceânico houvesse entrado aos poucos durante todos os séculos em que a coisa deve ter ficado ali embaixo. As linhas acidentadas em formato de teia se espalham sobre o cristal de acordo com um padrão irradiante. Cienite consegue sentir como o zumbido do obelisco se agita e tartamudeia aqui, energias incompreensíveis lutando por todo o local do estrago. No centro das fendas que irradiam, ela consegue ver algum tipo de oclusão. Algo pequeno. Cienite olha de lado, inclinando-se ainda mais sobre o parapeito enquanto estica o pescoço para acompanhar o cisco que se ergue. Então o obelisco se vira mais um pouco, como que para encará-la e, de repente, seu sangue congela quando percebe o que está vendo. Uma pessoa. Há alguém dentro da coisa, preso como um inseto no âmbar, os membros esticados e imóveis, o cabelo, um fluxo congelado. Ela não consegue distinguir o rosto, não muito bem, mas, em sua imaginação, os olhos estão arregalados e a boca, aberta. Gritando. É nesse momento que ela nota que consegue identificar uma estranha marmorização ao longo da pele da figura, uma mancha preta por todo o vermelho escuro do obelisco. A luz do sol cintila, e ela percebe que o cabelo é claro, ou pelo menos translúcido o suficiente para se perder no tom de granada ao redor. E existe alguma coisa a respeito do que ela está vendo, alguma coisa que talvez ela saiba porque, por um instante, fez parte desse obelisco, que é de onde está vindo o poder, algo que ela não vai questionar muito a fundo porque, pelas crueldades da Terra, não consegue acreditar nisso. O conhecimento está lá em sua mente, impossível de negar não importa quanto ela possa querer. Quando a mente racional é forçada a confrontar o impossível repetidas vezes, não tem escolha a não ser adaptar-se.
Então, ela aceita que aquilo para o qual está olhando é um obelisco quebrado que ficou incógnito no leito do porto de Aria por sabe a terra quanto tempo. Ela aceita que o que está preso em seu coração, o que de algum modo quebrou essa coisa imensa, magnífica e misteriosa, é um comedor de pedra. E está morto. O Pai Terra pensa em termos de eras, mas ele nunca dorme. Nem tampouco esquece. Tábua 2, a verdade incompleta, versículo 2. 13. Você está no encalço.